Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Estamos aqui para ministrar mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E já estamos na nossa quinta lição, cujo tema é Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Seu textual vai dizer que, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 14. E a verdade prática vai dizer assim: Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua sabedoria vem sobre os vivos e mortos, e percebida na grande calma ao operar o mais poderoso milagre da ressurreição. A revista está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos falar a respeito do filho da viúva de Naim. A segunda unidade vamos falar a respeito das mulheres de fé. E a terceira unidade vamos falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo. A lição também tem 3 objetivos que devemos estar alcançando ao longo da ministração. O primeiro objetivo é entender que Jesus é Deus para perdoar pecados e libertar os arrependidos. Segundo objetivo, tomar consciência que arrependimento manifesta a decisão de abandonar o pecado. E o terceiro objetivo é anunciar o perdão a todos que se arrependem sinceramente. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil, estamos aqui para ministrar mais uma lição da revista. Eu já gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã, que deixe aí o seu like, deixe o seu gostei para fortalecer o nosso canal. Já diga aí de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos vendo, para que possa também aí saber o poder de alcance do nosso canal. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu, seja um cooperador conosco, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhuma das lições que aqui ministramos semanalmente. A introdução da revista, ela vai mencionar que todos os evangelhos, 4 evangelhos, vai falar a respeito da ressurreição de mortos, vai falar da ressurreição da filha de Jairo, que havia morrido há poucos instantes, vai falar também da ressurreição do filho da viúva de Naim, que havia morrido algumas horas, fala também da ressurreição, a morte de Lázaro, que havia morrido já fazia 4 dias. E Jesus vai, ressuscita todos eles, e eles passam agora a viver, mas também a ser imortais. E com o passar do tempo, eles vão novamente morrer novamente. Todos eles morreram, assim como foram ressuscitados, eles morreram novamente. Mas a ressurreição de todos eles vai mostrar e prova que Jesus, ele tem todo o poder em suas mãos, tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Ele ressuscita ali aquelas pessoas que estavam mortas. Mas existe uma grande promessa, e ali Jesus, ele faz também essa grande promessa, que ele vai ao Pai, vai preparar lugar e vem voltar para buscar agora a sua igreja. E quando a sua igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão ser arrebatados, aqueles que estão mortos vão ressuscitar. Agora não para ser meros mortais, mas vão ressuscitar com os corpos glorificados e vão passar a ter uma vida eterna, uma vida de eternidade junto ali com o Pai. Essa é a grande promessa daqueles que estão em Cristo Jesus. E a lição de hoje a gente vai estar estudando a respeito do filho da viúva de Naim, que está lá no capítulo 7. Vamos também estar estudando sobre o perdão da mulher pecadora, que está no versículo 7, versículo 36, e também as mulheres que apoiavam ali o ministério de Jesus, que está lá no capítulo 8, nos 3 primeiros versículos. A primeira unidade vai falar a respeito do filho da viúva de Naim. E para que a gente possa compreender, a gente vai fazer a leitura dos versículos que compõem essa narrativa para que melhor a gente possa entender.
a partir do capítulo 7, do versículo 11 em diante, que vai dizer assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E o número 1, e o número 2 e o número 3 da primeira unidade vai justamente falar a respeito dessa narrativa do filho da viúva de Naim. O número 1 vai dizer assim: o que Jesus viu? Então, olha só, Jesus ele inicia o capítulo 7 de Lucas, vai iniciar com Jesus está em Cafarnaum e ali ele cura um servo do centurião. E depois que ele cura esse servo do centurião, ele sai de Cafarnaum e vai agora andando alguns quilômetros. Os estudiosos dizem ali que em torno de 9 quilômetros ficava de distância aí a vila, onde estava ali a vila de Naim, um vilarejo, um pequeno vilarejo. E agora, por onde Jesus andava, uma grande multidão cercava, uma grande multidão seguia, e dessa feita não era diferente. Jesus vinha ali depois de curar, depois de fazer milagres, e aquela multidão que seguia Jesus junto com os seus discípulos, que Jesus já havia escolhido os seus discípulos, aquela multidão vinham alegres, felizes ali, porque estava ali com Jesus. E onde Jesus está, há fartura de alegria. Jesus estava ali e aquela multidão feliz e alegre, porque tinha visto, muitos milagres já acontecido, e eles vinham ali caminhando. E a narrativa vai dizer ali que agora Jesus viu, o que ele viu? Esse que é o questionamento aí do número 1 da primeira unidade, o que Jesus viu? Quando Jesus se aproxima da entrada da cidade, porque naquela época as cidades todas tinham uma entrada, muitas delas tinham até o portão. Quando ele entra ali, ou se aproxima da entrada da cidade, ele se depara agora com uma grande multidão também saindo da cidade. Então olha só, ali o encontro de duas multidões. Jesus vem com uma multidão e agora Jesus está vendo uma grande multidão também, porque a palavra diz que uma grande multidão vinha junto nesse cortejo fúnebre. E era um cortejo ali onde estava o filho de uma mulher que vinha ali sendo cortejado, Vinha aí os seus amigos, vinha ali as pranteadoras, as carpideiras, aquelas mulheres que naquela época eram pagas para chorarem no velório, para chorarem ali diante do caixão. Então vinha aquelas mulheres fazendo todo aquele clima, E realmente era uma grande tristeza, porque aquela mulher que havia perdido o seu filho era o filho único, E aquela mulher já era uma viúva. Então você imagina, naquela época as mulheres eram muito discriminadas, as mulheres elas não tinham acesso ao recurso financeiro, não tinham acesso a emprego, atividade financeira. Então elas eram sustentadas pelos homens da casa. E aquela mulher havia perdido o patriarca, o seu esposo, e agora a sua esperança, a esperança do seu sustento estava naquele filho, o filho homem dali, o único filho, Não só a esperança de manter, da manutenção financeira, mas também a esperança de procriar, de propagar o nome da família. Então tudo aquilo havia perdido. Ali aquela mulher ela vinha aos prantos, chorando.
Então vamos imaginar o que Jesus viu. Jesus viu essa multidão ali agora acompanhando esse cortejo fúnebre, esse velório, a tristeza ali pairava naquele lugar e aquela multidão saindo da cidade. E agora há esse encontro, né, de duas grandes multidões ali, uma multidão que vinha alegre acompanhando Jesus, feliz, e vinha também uma multidão triste acompanhando aquele cortejo. Além do encontro de duas multidões, também vinha ali o encontro de dois filhos, um filho único que estava morto, prestes a ser ressuscitado, e um filho único, unigênito do Pai, que estava vivo, mas também estava prestes a morrer, porque logo logo o ministério de Jesus chegaria ao fim. Então também havia o encontro de dois filhos únicos também, né? E ali também aconteceu um grande encontro, né, de dois grandes inimigos, né? O inimigo Jesus chegando, né? O dono da vida, e vinha também ali a morte, no cortejo da morte, aonde era o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Então Jesus, o dono da vida, junto com a morte ali também havia todo esse encontro, essa comparação ali, esse antagonismo, né? Então isso que Jesus viu, o que Jesus viu? Ele viu todo esse cenário, todo mundo viu esse cenário. Esse era o cenário que estava ali sendo apresentado naquele momento. Já o número 2 vai dizer o que Cristo sentiu, né? Então, Cristo, ele se compadeceu daquela viúva, né? Ele se condoeu, né? Ele se colocou no lugar, ele sentiu a dor daquela viúva. E ali, ela fazendo aquele caminho, saindo da sua casa, caminhando ali nas ruas, né, empoeiradas do vilarejo de Naim, um caminho que outrora ela já havia feito. Esse caminho de sair de casa e chegar até o cemitério, até o local onde se iria enterrar aquele jovem, ela já havia feito esse mesmo caminho, ela já havia passado por essa mesma situação, uma vez que ela é viúva. Ela já tinha feito isso com o marido dela, agora ela estava repetindo novamente o mesmo caminho, na mesma situação ou numa situação ainda muito pior. E agora ela vai sem conseguir parar de chorar, de forma inconsolável. Agora Jesus, né, se aproxima daquela mulher, sente a sua dor, se compadece dela, né? E agora ele se aproxima dela e lança uma palavra sobre ela e diz assim: não chores, né? Então essa voz, essa palavra, essa expressão de Jesus dizer agora a essa viúva: não chores, é muito diferente de muitas outras vezes que ela ouviu ainda no decorrer aí desse cortejo, desse velório. Quantas e quantas vezes ela não ouviu as pessoas dizerem: não chore, tentando consolar agora essa viúva, né? Que ali com certeza chorava, né, copiosamente, não tinha quem fizesse agora consolar esta mulher. E vem Jesus dessa vez e diz a ela: não chores. Com certeza ela já tinha ouvido essa expressão várias vezes, né? Mas agora aquele que estava expressando essa frase, essa mensagem, essa expressão, essa palavra, era aquele que poderia fazer algo por ela, era aquele que poderia realmente consolar verdadeiramente aquela mulher, porque ele é o consolador, e ele poderia mudar essa situação, mudar esse quadro. E aí ele se coloca no lugar dela e diz: não chores. E o número 3 vai dizer o que Jesus fez. Primeiro, o que ele viu? Viu aquela grande multidão. Jesus sentiu, se compadeceu, sentiu a dor daquela mulher. Agora, o que Jesus fez? O número 3 vai dizer. Então Jesus, ele vai, se aproxima daquela mulher, consola aquela mulher, dizendo: não chore, mas agora ele vai realmente fazer algo. Ele se aproxima do esquife
e toca no esquife. Essa expressão toca o esquife, aí algumas pessoas dizem aí que Jesus ele era músico, porque agora ele vai e toca o esquife, como se o esquife fosse um instrumento musical. Mas brincadeiras à parte, né? O esquife, na verdade, era o caixão aberto ali, uma espécie de padiola, uma espécie ali de, né, um caixão ali sem tampa. E ali, agora Jesus se aproxima e toca nesse esquife e lança uma palavra, diz assim, olha, ele lança uma palavra com autoridade, né? Além de ele ter parado aquele cortejo que seguia, ele para aquele cortejo, consola aquela mulher e toca no esquife e lança uma palavra com autoridade, diz assim, jovem, eu te mando, levanta. Né? Então ele dá uma ordem ali e ali aquele jovem agora ressuscita. Então ele levanta, senta à beira do esquife e começa agora a falar. Então Jesus vai e restitui aquele jovem àquela mulher, né? E você imagina a cena, todos ali atônitos, ficando ali de boca aberta, né? Ali olhando essa situação, vendo Jesus ressuscitar aquele jovem. Esse milagre é um dos milagres mais importantes até então, porque Jesus ele havia curado, ele havia perdoado os pecados, ele havia feito vários milagres, mas multiplicado peixe, mas ressuscitar, esse foi o primeiro que Jesus havia ali ressuscitou, que está registrado biblicamente, né? Até então. Então você imagina a repercussão desse ato, a repercussão desse acontecimento chegando aos quatro cantos ali de Israel, de Jerusalém, de todas as circunvizinhanças, né? A fama de Jesus agora se propagando. E a segunda unidade vai falar a respeito das mulheres de fé. A gente vai observar que Lucas, o evangelista, ele é um dos evangelistas que dá mais espaços, né, para as mulheres. Ele narra fatos e atos realizados por mulheres que muitos desses fatos, só tem no evangelho de Lucas. Um deles é a mulher do vaso de alabastro, que ali entra naquele lugar e começa a ungir os pés de Jesus. Só consta ali no evangelho de Lucas. E também as mulheres que assistiam a Jesus, as mulheres que ali apoiavam os ministérios de Jesus, também só consta no evangelho de Lucas. E também a revista vai mencionar a mulher do fluxo de sangue, a mulher que toca nas vestes de Jesus e ali é curada. Esse sim é narrado por todos os outros evangelhos também. E o número 1 ele vai falar a respeito, né, da mulher do vaso de alabastro, que está ali no versículo 37 do capítulo 7, que vai dizer assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então essa narrativa agora vai falar que um certo fariseu, o nome dele Simão, convida Jesus para almoçar na sua casa, né? Então vai agora Jesus e aqueles fariseus ali, senta-se à mesa e esta mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, consegue romper a multidão que estava do lado de fora e entra ali, e ao entrar se lança aos pés de Jesus com um vaso de alabastro, ali um perfume, um unguento muito caro ali naquele vaso, e para que pudesse derramar, ele tinha que quebrar esse vaso, e assim ela faz, ela quebra o vaso e começa agora a limpar os pés de Jesus, a perfumar os pés de Jesus, juntamente com esse unguento, esse perfume, juntamente com suas lágrimas, porque ela chorava copiosamente. E à medida que chorava, à medida que limpava os pés de Jesus, ela agora solta os seus cabelos e com os seus cabelos começa a enxugar o pé do mestre e começa também a beijar o pé do mestre. E ali Simão, o fariseu, vendo
esta situação, começa agora a razoar no seu coração, dizendo assim, olha, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Ali aquela mulher é uma prostituta, uma pecadora da cidade, e ele está fazendo toda essa cena. Agora Jesus, sondando o coração, sabendo ali o que se passava no coração de Simão, o fariseu. Então Jesus agora se volta para Simão, o fariseu, e diz assim, olha, uma coisa eu tenho para te dizer. E conta para ele uma parábola. Havia um credor com 2 devedores ali, e um devia 500 denários, o outro devia apenas 50 denários. Então os dois não tinham como pagar esse credor, então o credor foi e perdoou a dívida dos dois. E ele pergunta agora ao fariseu, qual dos dois passou a amar mais agora esse credor? Então Simão, o fariseu, volta-se para Jesus e diz assim, olha, aquele que devia mais. Jesus fala para ele, julgar-te muito bem. Agora Jesus se volta, está vendo essa mulher? Essa mulher aqui, desde quando eu entrei, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e o perfume. Enquanto você, Simão, você não me deu, não me ofereceu água para lavar os pés. Isso era um costume judaico, né? Assim, porque as ruas das cidades eram muito empoeiradas, e ali no momento de adentrar na casa, o dono da casa oferecia ali uma água para lavar os pés, e o seu criado tinha que fazer, né, esse trabalho todo. Ele fala, viste essa mulher? Ela não para de lavar os meus pés, e ela não para de beijar os meus pés. Também era um costume judaico o anfitrião receber ali o seu convidado com ósculo santo, com um beijo no rosto, né? Um beijo de boas-vindas. E isso também fala, olha, essa mulher não para de beijar os meus pés, enquanto tu não me recebeste com ósculo santo. Então ele se volta para Simão e diz assim, olha, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então ele se volta agora para a mulher e diz assim, olha, perdoados são os teus pecados, mulher. Então agora os fariseus que estavam ali na mesa começaram ali se perguntar um ao outro, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até pecado perdoa? Ali questionando, né, criticando Jesus por essa situação. E aí Jesus agora fala para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Número 2 da segunda unidade, ele vai falar a respeito das mulheres que assistiam Jesus. Está lá no versículo de número 3, né, no capítulo 8, que diz assim, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então agora o capítulo 8 de Lucas vai mostrar que começa a citar nomes, começa a aparecer mulheres ali, mulheres que eram esposas de homens com posições importantes junto ao governador, junto ali a Herodes, né? Como o Guza, que ele era um mordomo ali da casa de Herodes, o homem de confiança de Herodes, e a sua esposa, por sua vez, tinha acesso, né, a esse recurso desse homem, de seu esposo, e ela dava assistência, ela assistia, ela ali ajudava ali o ministério de Jesus e dos seus apóstolos, os seus 12 apóstolos, que precisava de recurso para que pudesse se manter, que pudesse ali se alimentar, que pudesse ali avançar, né, com o ministério. E aí também vem citando das outras mulheres, como Joana, como Maria Madalena, mulheres que foram curadas por Jesus, mulheres que foram ali libertas, né, de possessão maligna, liberta por Jesus. E agora essas mulheres, depois de ali ser curadas e libertas, elas passam a seguir a Jesus, passam a servir a Jesus também com seus recursos financeiros. O aprendizado que nós devemos retirar daí é que o Evangelho, a palavra de Deus, ele alcança não só aos palácios, né, ali ao mordomo, o homem de confiança de Herodes ali no palácio,
mas também alcança ali as pessoas mais humildes no casebre, né? Então, não há obstáculo, não há barreiras para que o Evangelho, a palavra do Senhor, venha se propagar e venha alcançar vidas, né? Nós precisamos ser esses instrumentos para poder ser os facilitadores, pessoas que vão ali de alguma forma ajudar para que esse Evangelho venha se propagar. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da mulher que toca as vestes de Jesus, que está lá no versículo 47 do capítulo 8, que diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa do que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então esse relato aqui do capítulo 8, versículo 47, que a gente acabou de ler, vai falar a respeito da cura da mulher do fluxo de sangue, uma passagem muito conhecida e que todos os evangelistas ali também narram, né? Então essa passagem vai mostrar que uma mulher sofria por mais de 12 anos com essa enfermidade, ela tinha ali um fluxo de sangue constante, ela tinha uma hemorragia que não estancava. E a mulher naquela época que ela tinha esse fluxo de sangue, a mulher quando tinha o período dela de mulher, ela era isolada, ela tinha que ser isolada e depois que estancasse o período, o período do período menstrual dela, ela teria que fazer um processo de purificação para voltar agora a conviver. Então aquela mulher que estava ali doente, estava ali enferma há mais de 12 anos com um fluxo que não parava, então ela estava o tempo todo considerada imunda e ela por isso foi afastada do convívio da sociedade, perdeu agora a questão da sociedade, a questão do relacionamento, ela tinha que viver isolada e agora a palavra de Deus vai dizer que ela já tinha feito de tudo e gasto todas as suas economias, todos os seus recursos com todos os tipos de possibilidades. Imagina que ela já tinha procurado médico, já tinha procurado ali fazer vários tipos de situações para tentar se livrar dessa enfermidade e nada, sem sucesso. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E quando ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ela colocou no coração dela de que ela simplesmente um toque, bastava ela tocar na veste de Jesus, bastava simplesmente um toque na orla da veste de Jesus. Então ela seria curada. Então você imagina agora essa mulher quando Jesus passa, aquela multidão apertando Jesus, ali amassando Jesus, e ela de alguma forma se aproxima de Jesus e toca na veste, toca na orla da veste de Jesus. E quando ela toca, Jesus diz assim, quem me tocou? Se volta para os seus discípulos e diz isso. Então um dos discípulos volta para Jesus e diz assim, olha, mestre, como dizes quem me tocou? Se a multidão te aperta, se a multidão te amassa, o Senhor diz quem me tocou? E aí Jesus diz assim, olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher, ela fica ali sem ter como evitar, e essa passagem que a gente acabou de ler, não podia ocultar-se, aproximou-se do mestre, prostrou-lhe e falou ali porque havia tocado na sua veste a todas as pessoas. Então aquela mulher ela foi curada instantaneamente, simplesmente pelo fato de tocar na veste de Jesus. Tocou de forma diferente, tocou com fé, tocou com a convicção, com a certeza no coração de que Jesus tinha o poder para curar agora aquela enfermidade. Então Jesus curou essa mulher, não só da enfermidade dela, mas também restaurou a sua vida social, Agora ela pode circular junto à sociedade e também devolveu ela à sua família, porque ela não vivia mais no convívio familiar, ela vivia isolada. E aí no fim, Jesus diz a ela assim, filha, a tua fé te salvou,
vai em paz. A terceira unidade vai falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo, né? Jairo, o líder da sinagoga, agora ele vai até a presença do Mestre, a presença de Jesus, implora, pede para ele, para que ele vá até a sua casa, que a sua filha está prestes a morrer. Mas antes mesmo que Jesus chegue à casa de Jairo, ela chega a óbito, ela morre, né? E para que a gente possa melhor entender essa passagem, vamos fazer a leitura de alguns versículos. A partir do versículo 49 do capítulo 8, que diz assim: Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse: Não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então, número 1, número 2, número 3 da terceira unidade vai justamente tratar dessa narrativa, né? O número 1 vai falar que da notícia trágica da morte, né? Que quando Jairo sai da sua casa, sua filha ainda está viva e ele ouviu falar do mestre que está por ali, vai até a busca do mestre, vai até a presença do Senhor e ali implora a ele, diz assim: Mestre, vá até minha casa que a minha filha está prestes a morrer, né? E Jesus agora vai, né? Você imagina ali Jairo chegando até a presença de Jesus e Jesus com aquela multidão, sem ter como acelerar o passo, sem ter como se apressar, porque a multidão era grande e Jesus não conseguia se locomover com agilidade, e ele vai andando, né, conforme aquela multidão ali também permitisse que acontecesse esse deslocamento. E no meio desse deslocamento agora, vem essa mulher que Jesus havia curado, a mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus está caminhando aí para a casa de Jairo, para ali dar assistência à sua filha, a mulher do fluxo de sangue vai e toca na sua orla. Esse assunto que aqui acabamos de tratar. Então Jesus para, né? Você imagina então Jairo, né? A pressa que Jairo estava tendo para que Jesus chegasse até a casa, e agora aquela mulher toca na sua orla e o tempo agora é necessário que Jesus parasse, o tempo vai correndo. E Jairo, imagina o coração de Jairo como é que está, a pressa que ele está tendo. E depois que tudo isso passa, né, Jesus cura aquela mulher, o toque, né, daquela mulher ali na orla da veste de Jesus, ela é curada. E ainda Jesus pergunta quem a tocou, e ali tem todo um diálogo, e o tempo vai passando, e agora Jairo aguardando, esperando, e agora novamente Jesus vai se locomovendo até a casa de Jairo. Mas antes que ele chegasse até a casa de Jairo, vem uma notícia de lá da casa de Jairo. Um mensageiro chega até a presença ali de todos eles, de Jesus e de Jairo, e diz assim: olha, a sua filha está morta, não perturbe mais o mestre, né? Então você imagina o coração de Jairo, a tristeza de Jairo, e até ali a lamentação pela questão de Jesus ter parado, né? Atrasado, ter perdido tempo. Mas Jesus, ele jamais se atrasa, jamais ele perde tempo. E Jesus, ele se volta para Jairo e diz assim: olha, não temas, crê somente. Olha só que palavra, né? Jesus se volta para Jairo e acalma o coração de Jairo, né? Não temas, crê somente. Então, com essa expressão, a gente já está aí no número 2, né? A atitude de Jesus depois que chega essa mensagem, né, de que a menina havia morrido.
ele vai e fala isso para Jairo, né? E continua caminhando em direção à casa de Jairo. Ao chegar lá, Jesus ele toma, além dessa atitude, ele toma outras atitudes. Aquela multidão chega ali e ele não permite que as pessoas entrem na casa. Simplesmente quem entra é Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Aquelas pessoas que estavam ali incrédulas, já contagiadas com aquela notícia de que a menina havia morrido, né? Ele não permitiu que entrasse na casa. Então aquelas pessoas que estavam ali naquele alvoroço, chorando, alvoroçadas, Jesus se volta para ela e diz assim: olha, acalme-se, ela não está morta, simplesmente dorme. Então essas pessoas começam agora a rir de Jesus, porque para elas tinham a convicção de que a menina havia morrido, e de certa forma havia morrido mesmo, mas Jesus, ele estava ali e sabia o que iria fazer. E as outras pessoas nem imaginavam. Então aquelas pessoas não puderam entrar, não puderam vivenciar, compartilhar, olhar com seus próprios olhos o milagre que estava prestes a acontecer, onde mais uma vez a vida iria triunfar sobre a morte. E ao entrar na sala, Jesus agora ele brada, ele dá uma ordem, ele diz assim: menina, levanta! Imediatamente essa menina levantou e logo Jesus dá de comer a ela, né? Porque há muito tempo ela estava enferma e precisava se alimentar. Mas os pais da menina, vendo aquilo, ficam maravilhados, ficam atônitos pelo tão grande milagre e ficam ali imaginando, né? Imagino que ficaram ali querendo contar aos quatro cantos, anunciar agora esse grande milagre. Jesus se volta para eles assim, para que ninguém contasse nada do que houver acontecido ali naquele lugar. Então Jesus ele tem todo o poder em suas mãos. A gente não consegue medir, mensurar, não conseguimos percrutar esse tão grande poder que está nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus. Ele tem todo o poder, não só poder, mas também ele tem a compaixão, a graça, a misericórdia, e tudo isso está à nossa disposição. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados e voltaram a morrer, aguardando, porém, o dia glorioso em que eles e todos os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus no céu. Então essa é a grande promessa feita por Deus aos seus filhos, a promessa de que ele vai voltar, a promessa de que Jesus vai voltar e vem buscar a sua igreja, né? Vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que já morreram, mas morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados, terão seus corpos glorificados e viverão para sempre com o Mestre, viverão uma vida eterna com o Mestre. Essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que as suas mãos poderosas estejam sempre sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.